Paz, Senhor, meus irmãos, um bom dia. Gostaria de um pouquinho da atenção de vocês para que nós possamos terminar a leitura do capítulo 1 da carta aos Romanos, né? Nós já estamos, acho que uns 2 ou 3 vídeos no capítulo 1, explicando um pouquinho ali, fazendo a leitura, explicando o que Deus nos revela sobre a palavra, né? E hoje nós vamos ler, então, o capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, encerrando assim o primeiro capítulo. Por isso eu peço de ti um pouquinho mais de atenção, de paciência, para que possamos terminar este capítulo, tá bom? A iniquidade e a impureza dos homens, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Deus ele manifesta a ira dele em toda a pessoa que tem a verdade, mas transforma essa verdade em mentira. Tem a justiça, mas transforma essa justiça em injustiça. Então, Deus ele revela toda a verdade através da criação, ele revela quem ele é através da criação, ele revela o seu Filho amado através da criação, e muitos não aceitam. Muitos pegam a criação de Deus e transformam em algo que não é natural da criação. Então, Deus ele manifesta ira sobre isso, né? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração incessado se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, as pessoas que diziam ser sábias, saber do que estava falando e tudo, acabaram tornando-se loucas, porque diziam-se sábios em falar que Jesus não era real, de que Deus não era uma ideia clara, e acabaram tornando-se loucos por causa disso, porque claramente a presença de Deus, sua criação, sua verdade, sua justiça se revela através de toda a criação dele, dos céus, da terra, do sol, da lua. Tudo isso revela um Deus verdadeiro, e toda a escritura que Deus coloca até aqui revela Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então Jesus Cristo veio, a gente conheceu Deus, mas não o aceitamos, porque esse Deus que conhecemos não estava em seu formato de glória, não estava gloriado como Deus. Por isso a gente não deu graças, a gente desvaneceu, a gente teve um coração insensato, obscureceu, a gente, dizendo-se sábios, tornamos-nos loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. A gente pegou uma imagem de Deus, Jesus, a gente pegou a imagem de Deus e transformou em homem. Olha, Jesus não é Deus, Jesus é homem. Jesus é um homem corruptível, é apenas um filósofo que, como todo ser humano, teve suas falhas. Então nós pegamos a imagem de um Deus que encarnou, um Deus que se fez carne, e transformamos em algo corruptível, em algo que não é lícito chamar de Deus. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, a imundiça, a desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, contendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que fazem. Então Paulo ele chega aqui na carta dele, entrando com tudo, falando que Jesus veio, os homens não o reconheceram porque ele não estava gloriado como Deus. Então nós pegamos essa imagem de Deus e transformamos numa imagem de homem corruptível,
factível. Nós dizemos que a verdade era mentira, nós dizemos que tudo que foi pregado não era de fato real, e por todo esse abandono, Deus também abandonou esse pessoal que fez isso. Deus falou, por exemplo, no caso ali, os judeus da época que recusaram a Jesus, então Deus também os recusou, né? E isso acontece hoje em dia com a gente também. Quando a gente recusa Deus, Deus nos recusa. Não tem lógica você estabelecer uma relação com uma pessoa que não quer estabelecer relação com você. Não é em função de Deus não nos aceitar, é em função de nós também não aceitarmos Deus. Entende que relacionamento é uma mão dupla. Eu preciso ajudar você, você precisa ajudar a mim, eu preciso conversar contigo, você precisa conversar comigo, né? Então não adianta nós dizermos que buscamos a Deus e não estabelecemos um relacionamento saudável com Ele. O que Deus quer é relacionamento com o ser humano. Então, por fazer tudo isso, transformar a verdade em mentira, a justiça em injustiça, o que é real em o que é enganoso, então Deus pega essas pessoas e entrega as maldades, fala, vocês querem ser maus, então sejam maus. Se você quer fazer a maldade, igual a palavra fala, se você é santo, santifique-se mais, se você é justo, justifique-se mais, mas se você é sujo, suje-se mais. Por quê? Porque não tem, se você não quer, Deus não vai colocar um raio na sua cabeça e fazer você querer Ele, fazer você amar Ele, fazer você seguir os estatutos dele. Mas Deus, Ele faz o que? Ele revela todos os estatutos, né? Ele revela, os primeiros versículos aqui vai falar, as coisas que eram invisíveis de Deus tornaram-se visíveis, tornaram-se entendidas, para que nós pudéssemos compreender o que é Deus, o que é a verdade de Deus, e compreendendo, nós o rejeitamos, nós transformamos a verdade em mentira. Por isso somos entregues às paixões deste mundo, por isso esse mundo está como está, cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de inveja, cheio de rancor. Bom, então assim nós finalizamos o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, e eu gostaria que você me acompanhasse no decorrer dessa carta. É uma carta muito interessante, onde há uma pregação como um todo, e no finalzinho a gente faz um resumo de qual pregação foi essa, amém? Deus abençoe por me acompanhar até aqui.